Queridos, vamos voltar ali para o nosso tema, colocando a minha vida em ordem. E nós vamos falar hoje, dentro do segundo slide, arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Esse é o tema do nosso assunto de hoje. Arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Lembrando que o que nós conversamos alguns dias atrás, algumas 2 semanas, que existem as áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. As 2 áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas são as áreas internas, externas e a área interna. A área interna, o Senhor Deus, Ele trabalha perfeitamente. A nossa vida interior, Deus tem arrumado a cada instante. Porque por intermédio do seu Espírito Santo, Ele sempre vai nos mostrando, nos conduzindo, o que nós precisamos fazer, o que nós temos feito de errado ou de acerto. Então o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando. Então isso a nível da nossa vida interior, nós podemos ficar tranquilos, porque nós temos alguém que nos orienta, alguém que nos mostra o caminho, alguém que está prestes à disposição para sempre nos conduzir a nível de vida interior. Mas existe a necessidade também que esteja sensível à voz deste Deus, à voz desse Espírito, me deixando ser conduzido por Ele. Então, uma vez que eu me deixo ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor, então a minha vida interior, ela está em ordem. Ela está em ordem. A tua vida interior, ela está em ordem a partir do momento que você se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus quer nos levar para um determinado lado, para o lado certo, mas eu quero, o meu ego se sente satisfeito, massageado, seguindo por um outro caminho, então isso vai causar um reboliço dentro de você, e a sua vida interior, que era para estar 100% em ordem, estará em desordem. Mas a partir do momento que eu já entreguei a minha vida nas mãos do meu Salvador, a partir do momento que eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, a partir do momento que eu permito que Ele conduza a minha vida interior, tudo quanto eu fizer vai ser para a honra e glória do meu Deus. Mas existe também a vida exterior. A vida exterior é o nosso dia a dia. Porque uma coisa, um certo pregador disse certa feita, que a carne não se converte. A carne não se converte. E vez por outra nós encontramos pessoas fazendo coisas erradas, pessoas que desagradam ao nosso Deus. Então nós estamos tentando, eu estou falando aqui para os irmãos, vamos falar durante essa semana, na próxima semana, o pastor Robson estará falando aqui aos irmãos aqui do púlpito. Eu estou trazendo para os irmãos para colocar a nossa vida em ordem em todos os sentidos. Se de repente você não está andando em conformidade com a vontade de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Mas pela parte exterior, pela parte externa, onde surgem muitos conflitos, onde surgem muitas confusões. Semana passada falamos sobre um cansaço, falando sobre um momento em que nos entregamos e pensamos assim, não vai ter mais jeito para a minha vida. Momento que você olha para determinada situação e você fala assim, olha, isso aqui não tem mais jeito. E você chega a pensar em outras coisas que podem até te levar a uma depressão. Então, semana passada estivemos falando a respeito disso. Eu tenho que estar focado no Senhor, eu não tenho que estar preocupado com aquilo que ainda nem surgiu, que ainda nem aconteceu. E hoje nós vamos falar a respeito do sofrimento, arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Sofrimento da dor física, emocional e moral. E ela pode vir de algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, ela pode vir através da decepção. Obrigado, Marcos.
Quem não pegou a folha, tem a folha lá atrás para ser preenchida. Eu só tenho uma caneta aqui. Quem não tiver caneta, eu tenho uma caneta aqui. Quem não tiver caneta, tem aqui, tá? A folha está lá no último banco. Então, essa dor, esse sofrimento, ele pode vir através de uma decepção. Que tipo de decepção? Por você confiar numa pessoa. Você confia numa pessoa e de repente essa pessoa traz uma certa decepção para você. Você convive com aquela pessoa, com aquele colega de trabalho, você convive com aquela pessoa dentro do lar, você convive com aquele filho, você convive com aquele colega lá na escola ou na faculdade, e você tem alguma decepção, sofre alguma decepção, e essa decepção, geralmente quem nos traz uma decepção maior é quem está mais próximo de nós. Porque quem está distante, quem já se declarou, né, que não tem grande afinidade por você, quem já se declarou que não é teu amigo, você nem se decepciona. Você não sofre tanto quando essa pessoa vem e faz alguma coisa contra a sua vida. A decepção maior é quando você confia naquela pessoa, você acredita naquela pessoa, você dá um certo crédito àquela pessoa e de repente aquela pessoa te prejudica de alguma forma. Aí você chega até a pensar assim, meu Deus, eu nunca poderia imaginar. Então isso traz um sofrimento para você. Então essas enfermidades, essa bagunça, ela pode ser gerada através da decepção daquela pessoa que você tanto confiou, daquele filho, daquela filha, daquele patrão, daquele funcionário, quando você menos espera, aquele funcionário apronta para você, apronta na empresa onde você trabalha. Às vezes você não é o dono da empresa, mas é o chefe daquela pessoa, e aquele funcionário que você achava que era padrão, que servia como um referencial para os demais empregados, de repente aquele funcionário ele faz alguma coisa que prejudica a empresa. E prejudica a empresa de uma forma premeditada. Então a decepção ela vem, né? Essa dificuldade, esse sofrimento vem através da decepção. São 5 áreas. Esse sofrimento pode vir através da doença. Esse sofrimento pode vir através da doença. Às vezes a nossa vida está bagunçada porque você está convivendo, né? Você está sofrendo porque uma pessoa que você tanto ama está enferma, ou mesmo de repente é você, mas às vezes você sofre, você tem a sua vida assim desarrumada porque uma pessoa que você tanto gosta, que você tanto ama, essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está enferma. Então isso gera um certo desconforto, um certo desequilíbrio emocional em cada um de nós. Então o sofrimento ele vem também através da doença. Ele vem também através da morte. Da morte. Nós podemos experimentar esse sofrimento através da morte. Morte não nossa, mas a morte de alguém que nós amamos, a morte de alguém que nós queremos bem, a morte de alguém que nós amamos. Então isso também pode trazer um desequilíbrio em nossas vidas. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, no primeiro ano, no segundo ano, você ainda pode ter aquela sensação de desconforto, aquele sofrimento. É normal até 2 anos. O luto, segundo os psicólogos, ele pode durar até 2 anos. Passando de 2 anos, já é necessário um acompanhamento para que aquilo não se torne um trauma na tua vida. Para que você não entre em depressão pela perca ou pela perda daquela pessoa. Mas a morte de alguém próximo a nós, isso gera uma desordem também em nossas vidas, principalmente nos primeiros momentos.
Principalmente. Estava conversando às 18 horas mais ou menos, estava conversando com um rapaz. O Zap, ele tem algumas coisas que você deixa de lado, mas tem outras coisas que é bom que você compartilha, que você lê, que você ouve, né? Dificuldades de outras pessoas. Então eu estava conversando com um rapaz e ele me falando a respeito da morte da mãe dele. Ele falou: pastor, tem 36 anos que minha mãe partiu. E eu sinto ainda uma falta imensa da minha mãe. Mas eu falei, mas você sente falta a nível de se trancar no quarto e de chorar? Não, eu só lembro das coisas boas que ela deixou para mim, dos bons ensinamentos que ela deixou para mim. Mas a morte, ela causa isso. Ela desarruma um pouco a nossa vida. Então, se você não buscar conversar com alguém, se você não colocar para fora, sabe, aquele teu sentimento e que agora que você perdeu alguém tão querida sua, ou tão querido seu, se você guardar aquilo, se você, sabe, se fechar, isso pode trazer um prejuízo muito grande na sua vida. É normal nós ouvirmos, não sei se é normal ou anormal, nós ouvirmos em sepultamento de cristãos, as pessoas falam: não, está vendo? Um culto de cristão é diferente, porque os cristãos quase não choram, os cristãos sabem para o lugar que aquela pessoa que morreu, eles sabem perfeitamente, o cristão não chora. O cristão chora sim, irmãos. O cristão chora mesmo. Jesus chorou. Será que nós somos melhores que Jesus? Jesus chorou. Então, quando na perda ou na perca de alguém, de uma pessoa que nós amamos, é normal chorar. Não queira bancar o durão, o crente santarrão e falar: não vou chorar porque eu sou crente, eu sei, tenho uma confiança, eu sei para onde essa pessoa que morreu, para onde ela foi. Não, você deve chorar sim, porque afinal de contas é alguém que você tanto ama, que você amou. Então você deve chorar, deve colocar para fora, porque se você não coloca para fora esses seus sentimentos agora, isso pode te prejudicar um pouco mais tarde, lá na frente. Isso vai te prejudicar, vai fazer você sofrer mais ainda. Sofrer não apenas pela morte daquela pessoa, mas porque gerou um trauma dentro de você. Você ficou traumatizado e não aceita. Tem pessoas que não aceitam a morte de alguém. Tem pessoas que não aceitam porque não foram tratadas. Mas se tiver nesse período aí de luto, nós conseguimos até entender. Então, um outro fator que desarruma, que desequilibra, que nos coloca fora, que precisa arrumar e que traz um certo sofrimento, né, uma bagunça gerada em nossa vida pelo sofrimento, é através da morte. Uma outra também que nós podemos observar é através da ingratidão. Vocês podem anotar no papel de vocês, tá? Tem esses espaços aí, às vezes vocês ficam olhando para cá e não vão anotando. Então, é através da ingratidão. Sua vida está toda bagunçada porque você está com seu coração partido, porque alguém que você amou investiu. Você investiu, você deu, você repartiu, você confiou. Essa pessoa não confiou, não reconheceu tudo que você fez por ela. Uma das coisas terríveis também é quando lógico que nós fazemos as coisas por alguém, por uma outra pessoa, não esperando algo em troca. Eu vou fazer porque eu estou esperando alguma coisa em troca. Mas também nos dói muito quando a pessoa não reconhece aquilo que você tanto fez. Quer ver um exemplo? Filho. Quantos pais têm chorado pela ingratidão de alguns filhos? Os filhos crescem, alguns filhos crescem e se tornam ingratos aos pais, mas eles esqueceram que eles viveram no melhor hotel do mundo, onde acordava, tinha um café pronto, se não está trabalhando, tinha um almoço pronto, quando estava lá, sai para alguma coisa, vai para a escola, quando volta a cama está arrumada, se não tiver o hábito de estar arrumando a cama. Então tem tudo de bom e do melhor. E aí quando chega uma certa idade, alguns filhos começam a entender que são senhores de si, que não nos devem mais obediência, muitos morando embaixo do mesmo teto, não nos devem mais obediência, e querem responder. Aí você começa a falar assim: meu Deus, eu fiz
Fiz tanto por esta criança, por este jovem. Fiz tanto por ele. Quantas noites, quem é mãe aqui? O pai não, o pai às vezes pega no sono mesmo. O pai às vezes pega no sono. Mas a mãe, se for preciso ficar 24 horas ao lado do filho que está ali febril, a mãe fica. Até a nível de neto também. Se a avó está passando os dias na casa da filha, se o neto ou a neta está passando mal, está febril ainda, sabe, como bebê, como criança, a avó fica. Por quê? Porque ela já passou aquela experiência como na qualidade de mãe. E os filhos crescem, nisso que eles crescem, eles começam a entender que tem a sua própria vida, que não deve mais obediência. Mas eles somente reconhecerão isto quando eles forem pais. Ela somente vai reconhecer isso quando ela for mãe. Aí ela vai reconhecer: meu pai trabalhou tanto, meu pai chegava a altas horas em casa, minha mãe, meu Deus do céu. Existem crianças que são amamentadas até os 3 anos de idade, até os 4 anos de idade. Crianças que são amamentadas até os 3, 4 anos de idade. Existem mães que ficam, sabe, toda dolorida porque tem que amamentar o filho, aquela criança, e já está parte do corpo dela, já está assim, não vou dizer infeccionado, mas está rachado aquilo ali. As crianças elas querem ser amamentadas. E aquelas crianças, elas crescem, chegam a uma determinada idade, não dão valor. Só darão valor a partir do momento que forem pais. A partir do momento que eles forem pais, eles darão valor. Então a ingratidão também, ela gera um certo desconforto dentro da gente. Porque você espera tanto de uma pessoa e aquela pessoa não reconhece aquilo que você fez por ela, que nós fizemos por ela. Uma outra situação também, que é a quinta, é perdas em geral. Quando nós falamos de perdas em geral, nós queremos falar a respeito de morte, nós queremos falar a respeito de entristecimento, queremos falar a respeito de muitas coisas mesmo. Você às vezes perdeu, né, perdeu sua palavra, seu caráter, sua dignidade, seus filhos, você perdeu muitas coisas. Então as perdas gerais também, isso gera um certo desalinho, uma certa desarrumação da nossa vida, quando você perde alguma coisa. Quer ver gerar um certo desajuste na nossa vida? É quando você está na ativa. Temos alguns aposentados aqui. Quando você está na ativa, teu salário é 1. Mas quando você se aposenta, o teu salário diminui. Dependendo da empresa que você trabalhar. E dependendo também se você é civil ou militar. Então, o teu salário diminui. E vamos colocar aí 70% das pessoas que trabalharam, que já são aposentadas, já não estão vivendo no mesmo nível que viviam quando estavam na ativa. Nível financeiro. Então essas perdas também, perdas em geral, ela envolve também essas perdas financeiras. E muitos de nós precisamos nos preparar para este momento. Muitos não estão nem ligando, né? Não estão nem ligando a nível de aposentadoria. Eu vou contribuir com o mínimo agora, Mas lá na frente vai receber também um mínimo. Mas isso que você está recebendo agora, pelo menos dá para equilibrar o nível de vida que você quer levar. Agora, de repente, se teu dinheiro é cortado aí quase que em 50%. E aí, o teu padrão? O padrão de vida que você levava vai cair. Então, a nível de arrumar a vida, também já está pensando a nível financeiro. Aquelas pessoas que são autônomas, elas têm que pensar nisso também. Aquelas pessoas que trabalham a nível de comércio, que são donos de estabelecimento, ela não pode falar assim: no final do mês vou faturar tanto. Final do mês vai entrar tanto no meu caixa. Quando eu fizer um balanço ali vai me sobrar tanto. Não tem essa certeza. Quantos empresários, quantos microempresários chegam no final do mês preocupados?
porque vai fazer um balanço ali, mal dá para pagar o que investiu. No que investiu. Então, perda geral, nós podemos pensar também a nível financeiro. Perda geral, nós podemos pensar também a nível da nossa vida espiritual, de virar as costas para o Senhor. Virar as costas para o Senhor. Não quero mais saber de igreja. Isso é perder, é uma perda muito grande. Uma perda enorme. Quando vira as costas para o Senhor. Quantas pessoas se afastam do caminho do Senhor e só lá na frente daquele famoso tapinha na testa. Meu Deus, quanto tempo eu fiquei longe do Senhor. Quantas marcas, quantas cicatrizes ficaram na minha vida. Uma outra situação também que nós podemos ver, não existe dor que Jesus não possa curar. Não existe dor que Jesus não possa curar. Ele sempre tem uma maneira certa para tratar das nossas dores. Ele sempre tem. Na semana passada falamos um pouco sobre a ansiedade. E vimos alguns versículos bíblicos nos falando a respeito da ansiedade. Então não existe dor que Jesus não possa curar. Nós, no domingo passado, estivemos aqui à frente, alguns irmãos estiveram aqui à frente, orando, pedindo a Deus com a esperança de que o Senhor viesse a curar aquele sofrimento, aquela dor que ela estava sentindo, ou que de repente ainda está sentindo. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas pelo menos nós temos fé, nós temos esperança, sabemos que existe um Deus que cura as nossas dores. Então não existe dor que Jesus não possa curar. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Vez por outra eu recebo informação de alguns irmãos da igreja que falam assim: pastor, estive orando há tanto tempo, mas graças a Deus a situação melhorou, pastor. Graças a Deus, em relação ao meu emprego, em relação aos meus filhos, graças a Deus a situação melhorou. Em relação ao relacionamento conjugal, melhorou, pastor, melhorou. Quantas vezes, poucas não foram as vezes que eu recebi pessoas no gabinete, pessoas, sabe, demonstrando um sofrimento. Olha, pastor, eu estou passando por um determinado momento muito difícil na minha vida. E hoje, quando essas pessoas olham para trás, falam assim: meu Deus, nem parece que eu passei por esse problema. Nem parece. Porque foram pessoas que se mantiveram na presença do Senhor, contando com a ajuda do Senhor. Então não existe dor que Jesus não possa curar. Jeremias capítulo 4, versículo de número 19, nós lemos também na semana passada. Jeremias capítulo 4, versículo de número 19, lemos semana passada: o meu coração dispara dentro de mim e não consigo ficar calado. Jeremias, ele faz essa colocação: não consigo ficar calado. É compartilhar aquilo que nós estamos sentindo. É compartilhar das nossas dores. É compartilhar com alguém que nós confiamos, que, sabe, alguma coisa está desarrumada e eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Amanhã será o encontro dos homens, né? Teremos o encontro dos homens. E os homens têm demonstrado uma aproximação muito grande. Estamos nos unindo cada vez mais. Primeiro encontro, 15 pessoas, depois aumentou para 20, teve um encontro que tivemos 25 pessoas. Amanhã eu não sei, porque um pouco mais distante eu não sei, mas é um momento que nós temos de uma aproximação. Porque por exemplo, poucos sabem o nome daquele irmão que está ao lado do irmão Luiz. Só falam: irmão, irmão. Poucos irmãos conhecem a irmã que está ao lado da irmã Ana. Conhecem por nome, poucos conhecem. Porque só tratamos por irmão. Mas a partir do momento que eu me aproximo, a partir do momento que nós começamos com essa comunhão, permitindo que Deus vá gerando essa comunhão em nós. Então, a partir do momento que nos aproximamos, que unimos o nosso grupo, unimos a igreja, não o nosso grupo, que unimos a igreja,
nós começamos a compartilhar aquilo que nós estamos sentindo. E Jeremias, aqui no capítulo 4, versículo 19, ele coloca: o meu coração dispara dentro de mim e não consigo ficar calado. Não consigo ficar calado. Aí nós vamos também para a nossa folha e começamos a preencher aí também, dar continuidade no preenchimento, quando fala: confie na soberania de Deus sobre a sua vida. São alguns conselhos. Alguns conselhos. Na hora da dor é muito importante permanecer em Jesus, porque é um momento muito convidativo para tomarmos decisões. Eu preciso estar assim, sabe, bem ligado. Eu preciso estar assim com uma comunhão muito grande com o meu Deus. Então confie na soberania de Deus sobre a sua vida. Então, se a sua vida está desarrumada em alguma área, se você está sofrendo dentro daquelas 5 áreas que nós preenchemos aí, que vocês preencheram, se você está sofrendo dentro de uma dessas 5 áreas, confie na soberania de Deus sobre a sua vida. No Salmo de número 10 que nós lemos ali, nós vimos que, sabe, o ímpio querendo prevalecer, mas no final a vida dele é terrível. De acordo com a palavra, de acordo com o Salmo que nós lemos, até o versículo de número 14. Então a vida deles é terrível. Agora, quanto a cada um de nós, a partir do momento que nós confiamos na soberania de Deus sobre a minha vida, saber que Ele é o Senhor da minha vida, eu preciso, se eu estou sentado aqui no trono da vida, eu preciso sair deste trono e permitir que o Senhor sente aqui neste trono da minha vida. Às vezes as pessoas querem ser senhores da sua própria vida. E a partir do momento que eu vou crescendo, que eu vou evoluindo no sentido financeiro, intelectual, quanto mais eu me agarro nesse trono aqui e falo assim: não, eu sou a pessoa, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Não dá espaço para que Deus demonstre a soberania sobre a vida dele. Então confie na soberania de Deus sobre a sua vida. E a partir do momento que eu confio na soberania de Deus sobre a minha vida, as coisas começam a melhorar, irmão. Porque o apóstolo Paulo bem falou certa feita: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem. O apóstolo Paulo falou: eu sei em quem tenho crido. E quando ele falou isso, ele não falou no momento que ele estava desfrutando dos melhores momentos da vida dele. Não. Ele estava passando por um momento dificílimo, um momento de tormenta na vida dele. Mas ele falou: eu sei em quem tenho crido. Então, o que nós precisamos fazer é confiar na soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Estou enfrentando um momento adverso na minha vida, estou enfrentando um momento difícil na minha vida, mas eu sei que existe um Deus que é capaz de reverter essa situação da minha vida. Um Deus que é capaz de dar um novo rumo na história da minha vida. Às vezes a nossa vida está indo assim por um rumo, está sendo escrita uma história por você mesmo, mas a partir do momento que eu reconheço a soberania de Deus, Deus muda a história da nossa vida. Ele mudou a história da vida de quantos irmãos aqui dentro? De quantos que aqui estão nesta noite? Quantos aqui, eu não sei, quantos homens aqui viviam nos bares bebendo? Quantos homens aqui perdiam a noite no pagode, com essas festas aí, pô? Quantos homens? Mas Deus mudou a história. Quantos homens que era aquele valentão, achava: não, comigo é assim, comigo eu arrebento, comigo. E Deus transformou aquele leão no cordeiro. Transformou o leão num cordeiro. Porque reconheceu a soberania de Deus. O soberano Senhor, no próximo slide, que João já colocou, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está em seu galardão, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Queridos, quando nós voltamos aqui, eu gostei dessa parte aqui, como pastor, ele cuida do seu rebanho.
Ele cuida do seu rebanho. Às vezes nós imaginamos o título pastor, ele é muito, o título não, o dom pastoral, ele é muito importante. Ele é muito importante, é uma responsabilidade, um peso enorme que recai sobre os nossos ombros. Mas nunca podemos esquecer que o pastor maior é o nosso Deus. Às vezes, quando eu converso com alguns colegas de ministérios, eu falo o seguinte, Cláudio, você é o pastor presidente, você é o pastor titular? Eu falo assim, não, eu sou pastor auxiliar. Ué, você é pastor auxiliar? Sim, porque o presidente é o Senhor Jesus. É Ele que governa, as ovelhas são dele. As ovelhas não são minhas, as ovelhas não são do pastor. As ovelhas pertencem ao Senhor Jesus. Então, por isso que quando nós lemos aqui, como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Ele cuida de você. Uma coisa é você me pedir oração. Pastor, você pode orar por mim? Eu posso orar por você. Mas eu posso orar por você em um determinado momento, ou alguns dias, ou alguns meses. Mas com o Senhor Deus é diferente. Ele cuida de você 24 horas por dia. 365 dias. Ele está cuidando de você. Durante esse período de existência que você está passando aqui na face da terra, o Senhor está cuidando de você, porque Ele é o seu pastor, Ele cuida de você. E eu preciso entender isso, nós precisamos entender disso. O meu sumo pastor, o meu pastor por excelência, Ele tem tomado conta de mim. Ele toma conta de mim. Eu posso orar pelos irmãos? Posso orar pelos irmãos. Eu posso trazer alguns textos, algumas mensagens para os irmãos, eu posso trazer algumas mensagens para os irmãos. Mas o pastor maior é o nosso Deus. Os irmãos não devem esperar do pastor da igreja, como às vezes um pastor da igreja sai e tem uma turma que vai atrás do pastor. Tem uma turma que vai atrás do pastor, que acompanha o pastor. E geralmente se rebela e sai da igreja, vai aquele monte de rebelde atrás do pastor. Aquela turma de rebelde atrás do pastor. E aí está aquele rebelde e uma turma de rebelde também. Não param para analisar que ali está o homem, ali na frente está o homem. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu estou aqui para ser trabalhado por Deus. Estou aqui. O homem não é tudo, o pastor da igreja local, ele não é tudo na vida dos membros da igreja. Se algum dia, qualquer outro pastor que estiver por aqui, eu mesmo tiver que sair, quem está no controle dessa igreja é o Senhor Deus. E em especial é o Espírito Santo que Ele enviou para estar no nosso meio. É Ele que nós temos que estar, sempre servindo, sempre atento, obediente às orientações pastorais do pastor local, sim, mas principalmente ao nosso sumo pastor, principalmente, porque é fácil chegar aqui à frente e começar a falar algumas coisas, é muito fácil, irmãos, é muito fácil. Agora, você pegar a palavra do Senhor e chegar, transmitir aquilo que Deus quer que as suas ovelhas ouçam, é mais complicado para o pregador. Então tem que estar atento. O que o pregador está falando? Está falando dele mesmo ou está falando da palavra? Às vezes algumas pessoas se deixam levar pela palavra do homem, não pela palavra de Deus. Eu tenho que me deixar levar pela palavra de Deus. Em Salmo de número 66, versículo de número 7, nos diz: Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Seus olhos vigiam as nações. Às vezes nós queremos limitar o poder do nosso Deus. Queremos, colocar o Deus dentro de uma caixa, dentro de uma bolha. Mas Ele cuida, Ele olha para as nações, Ele governa, Ele vigia as nações. Na Ásia, já amanheceu o dia praticamente. Já amanheceu o dia. E os olhos do Senhor estão lá na Ásia. Estão lá no Japão. Acompanhando aquele povo que vive por lá. No número 2 nos diz assim, para vocês preencherem: espere pela justiça de Deus.
No Salmo de número 10 que nós lemos, nós vimos ali que às vezes nós queremos realizar justiça com as próprias mãos. Espera pela justiça de Deus. Não sejamos precipitados. Falamos há algumas semanas aqui sobre precipitação. Abraão foi precipitado. Moisés foi precipitado. Adão foi precipitado. Então espere pela justiça de Deus. É Ele que fará a justiça. Se tem alguma coisa errada, é Ele que fará a justiça. Nesse versículo seguinte fala assim, ó, Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. E tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Jamais Deus vai deixar você de lado. Jamais. Principalmente a partir do momento que eu estou buscando ao Senhor, a partir do momento que eu me intensifico mais nessa busca. A partir do momento que eu me intensifico mais nessa busca. O que é intensificar mais nesta busca? É estar nos cultos de domingo pela manhã, nos cultos de domingo à noite, nos cultos de quarta-feira. É além disso. É além disso, é buscar o Senhor pela madrugada. É se ajoelhar diante do Senhor, chorar diante do Senhor. É buscar com grande intensidade, confiando e sabendo que jamais Ele abandonará os que o buscam. Mas Ele conhece também o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Muitos buscam o Senhor no momento só de desespero. Muitos buscam o Senhor somente no momento, momento desagradável. Mas Ele conhece a cada coração. E a partir do momento que eu me aproximo, eu vou me aproximando do Senhor, vou buscando. Já observaram que muitos batistas não falam em jejum? Muitos batistas não falam em jejum. É bobagem o jejum. Se na hora do almoço fechar os olhos, e falar, Senhor, muito obrigado por esse alimento, que nunca venha faltar em nossas mesas e na mesa dos teus servos. Acha que isso é o suficiente? Quando amanhece o dia, Senhor, muito obrigado por mais um dia. Acha que isso é o suficiente? Quando vai dormir, Senhor, muito obrigado, e proteja que tua palavra se cumpra, que os teus anjos se acampem ao redor daqueles que te amam e que te buscam. Acha que isso é suficiente? Essa oração é suficiente? Mas buscar o Senhor mesmo com intensidade, fazer um propósito diante do Senhor, orar, buscar, durante tanto tempo eu vou ficar buscando ao Senhor, mas não como uma moeda de troca, não apenas quando estiver passando por algum tipo de dificuldade, mas que isso fosse uma constante na vida do cristão, Eu não estou falando para você fazer jejum 365 dias por ano, no ano, não estou falando isso. Mas escolha períodos para você se aproximar mais do Senhor. Não, porque Batista não faz jejum. Batista não busca o Senhor com intensidade. Quem disse que não? Temos que buscar porque somos servos. Em terceiro lugar, creia que Jesus realiza milagres. Quantos desesperançosos nós temos dentro das igrejas. Falei no domingo pela manhã sobre ceticismo. O povo saduceu, eles não acreditavam em ressurreição. O povo saduceu não acreditava nos anjos, que os anjos surgiram lá para Ló, surgiram para uma série de servos do Senhor. Os saduceus não acreditavam. Eles eram céticos. O ceticismo hoje continua imperando dentro das igrejas. E alguns irmãos, infelizmente, saem de uma igreja que ir para outra igreja. Naquela igreja lá realiza milagre. Aquela outra igreja realiza milagre. Não é a igreja que realiza milagre. Quem realiza milagre é Deus. Mas vai depender muito de você. Não depende só de Deus. Não depende da igreja. Depende de cada um de nós. E nessa busca constante. Nessa igreja aqui já estou há 3 anos e Deus não resolve meu problema. Vou buscar uma igreja que resolva. Vou buscar uma igreja que resolva. Vou buscar uma igreja que tenha poder. Que nessa igreja não tem poder.
O poder não está na igreja, o poder não está no pregador. O poder emana de Deus, irmãos. Então muitos não acreditam em milagres. O milagre para eles está na igreja, o milagre para eles está em determinado pastor. O milagre está em Deus. Então creia que Jesus realiza milagres. Jesus não foi uma pessoa, um Deus do passado. Ele é um Deus do presente e será um Deus do futuro. E eternamente será um Deus. Eternamente será Jesus, eternamente será o Filho de Deus. Então eu tenho que crer nos milagres, então creia nos milagres de Deus. Algumas pessoas entram em determinadas igrejas, se assentam no banco. Por que você vê a igreja hoje? Vim para adorar ao Senhor, vim para cultuar ao Senhor. Mas está passando por um enorme problema, vim em busca do meu milagre. Eu vim em busca do meu milagre. Em busca do meu milagre. Às vezes nós entoamos um cântico aqui, basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. E eu pego sempre como referência também aquela mulher que falava, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, se eu apenas tocar na orla das suas vestes. Então eu preciso crer que Jesus realiza milagres. Não é o homem, não é a igreja que realiza milagres. Quem realiza é Jesus. Mas vai depender muito de cada um de nós. Muito de cada um de nós. Pastor, meu filho não melhora, minha filha não melhora. E o que você tem feito? O meu filho é um filho rebelde, é uma filha rebelde. O que você tem feito? Eu tenho orado o suficiente, tenho buscado o suficiente. Tenho, então espera a vontade de Deus. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Em Marcos capítulo 5, já fechando, que já passamos da hora, em Marcos capítulo 5, versículo número 34, a palavra nos fala desta forma. Ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Estamos falando sobre sofrimento nesta noite. Olha as palavras do Senhor Jesus. Jesus sabia perfeitamente quem havia tocado na orla das suas vestes. Mas ele falou, alguém me tocou. Alguém me tocou. E aquela mulher se apresentou. E ele sabe quando nós o buscamos com intensidade. Ele sabe quando nós o buscamos com grande fervor. Ele sabe perfeitamente. Irmãos, ter uma carteira de igreja é fácil. Ter uma carteira de pastor é fácil. Isso é fácil. Ser membro de igreja de carteirinha, isso é fácil. Eu posso pedir uns irmãos que trabalham em gráfica aqui, vamos fazer uma carteira para cada membro de igreja. E chegar lá fora, você dá uma carteirada. Não, eu sou membro da igreja, eu sou líder do ministério. Isso é fácil. Isso é fácil. O difícil é quando, o Senhor visita o meu interior. Fala igual Davi disse certa feita, Senhor, visita-me, veja se há algo em mim que te desagrada. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. É algo difícil. Então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou. Qual a dimensão da sua fé? Na dificuldade que você está enfrentando. Qual a dificuldade, a dimensão da minha fé em relação ao que eu estou passando? É uma pergunta que cada um deve fazer a si mesmo, ou a si mesma. Eu tenho que fazer essa pergunta a mim mesmo. Qual a dimensão da minha fé? Para que eu venha sair dessa situação adversa na minha vida. Quarto lugar. Tem uma perspectiva eterna da vida. Tem uma visão, uma visão eterna da vida. Eu sei que o Senhor pode mudar essa história. Eu sei que o Senhor pode virar a página dessa minha vida. Tá bom do jeito que eu estou vivendo. E eu estou satisfeito do jeito que eu estou vivendo. Não é para estar satisfeito não, irmão. Temos que estar em busca sempre da excelência, da excelência, da excelência. Buscando sempre o melhor. Buscando sempre o melhor. Então tem uma perspectiva eterna da vida.
Apocalipse capítulo 21, versículo número 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Palavra do Senhor. E eu preciso entender, eu preciso encarar isso. Paulo, escrevendo ao povo de Corinto, capítulo 2, versículo 9, ainda nos fala: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado, o que Ele já preparou para você. Nós não temos uma ideia do que Deus já preparou para nós. Uma coisa nós já podemos imaginar, que é o céu nos esperando. Mas nós ainda não chegamos no céu. Nós estamos aqui na terra. E enquanto estivermos aqui na face da terra, temos muitas coisas boas para desfrutar, muitas coisas boas para receber da parte do nosso Deus. Muitas coisas grandiosas, coisas grandiosíssimas. Temos para receber da parte de Deus. Não viver naquela situação: ah, meu Deus, o que vai ser de mim, minha vida? Eu só caminho para trás, eu só fico marcando passo, não saio do lugar. Deus tem coisas grandiosas para nós. Dentro desse slide seguinte nos diz assim, ó: o imediatismo é um grande inimigo da fé. Queremos as coisas para ontem. Queremos as coisas para ontem, não sabemos esperar. Isso tem dificultado a vida de muitos cristãos. Em Eclesiastes 3,11 a palavra ainda nos fala assim, ó: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Pergunte a qualquer ser humano aí na face da terra se ele quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Porque também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. A vida eterna com Deus. Viver eternamente com o Senhor. Isso está lá em Eclesiastes 3, versículo número 11. Salmo de número 41, versículo 13, fala assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Louvado seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Efésios capítulo 30, versículo número 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder que atua em nós. Ah, eu não sou ninguém. Como que você não é ninguém? O poder de Deus atua na sua vida. É que nós não sabemos o tamanho da nossa força. Muitos cristãos não sabem o tamanho da força que ele tem. Não estou falando de força física, mas a força através da oração, do poder da oração. Não podemos, e muitos não conseguem imaginar isso. Porque estamos tão acostumados do nosso dia a dia, com o comodismo, com o ceticismo, com o ativismo, que não conseguimos imaginar o que Deus é capaz de fazer através de cada um de nós. A bênção que você tem condições de ser na vida de alguém. Como falamos no domingo pela manhã sobre Josué, aliás, no domingo à noite sobre Josué, né? A bênção que Josué foi na vida daquele povo, e a bênção que você pode ser na vida de uma outra pessoa. Nada melhor do que você chegar e colocar as mãos assim no ombro de alguém, com autorização, e falar: eu posso orar por você? A pessoa se derrama, e quando você abre os seus olhos, a pessoa está chorando, irmãos. Fui visitar um pastor sábado, estava aqui internado, está internado ainda. Fui ontem também, novamente, lá está ainda lá. Cheguei lá, ele estava assim, descansando. Aí eu ia saindo, a enfermeira falou assim: não, pastor, pode acordar, porque ele não está sedado, ele só fechou os olhos para descansar um pouquinho, pode acordar. Aí passei a mão em cima do ombro dele, ele abriu o olho e falou: Cláudio, e aí, pastor, estamos caminhando? Estamos caminhando, pastor, estamos caminhando. Aí no final da conversa, aí eu falei assim: eu posso orar pelo pastor? Ele: claro, ora por mim. Claro, ora por mim. Eu creio no poder da oração. Oh, glória! Glória! Eu creio no poder da oração. Creio no poder. Ele falou para mim. E ele está sendo medicado, ele está com a sonda nasogástrica, mas eu creio no poder da oração. Pode orar, Cláudio. Aí estive orando com ele. Terminei a oração, pá,
A lágrima nos olhos daquele homem. Lágrima nos olhos. Cláudio, eu creio nesse Deus. Creio. João capítulo 20, versículo número 29. Felizes os que não viram e creram. Nós, o Senhor está falando para nós. Felizes são aqueles que não viram e creram. Nós vimos Jesus? Nós não vimos. Nós estivemos com Jesus? Nós não estivemos. Nós chegamos a conviver com Jesus? Nós não convivemos com Jesus. E ele lá no capítulo 20, ele fala assim, ó, felizes são os que não viram e creram. Somos nós, irmãos. E quando ele coloca essa palavra aqui, feliz, é bem-aventurado. É mais do que feliz. Mais do que feliz, é Macarion. Ele fala assim, ó, você é mais do que feliz. Mais do que felizes são aqueles que não viram e creram. Somos nós. Às vezes as pessoas nos chamam de maluco por causa disso. Como é que vocês creem numa coisa que vocês não veem? Aí passa um vento, o vento sopra, você sentiu uma brisa agora? Senti. Você viu o vento? Não. Mas creu no vento. Acreditou que existe, que o vento passou. Que o vento passou. Felizes os que não viram e creram. E com essas palavras eu quero encerrar aqui agradecendo a Deus por este momento em que nós passamos juntos aqui. E pedir que o Senhor a cada dia, Ele mova com um fogo dentro de cada um de nós, um ardor dentro de cada um de nós, para buscarmos com uma intensidade maior. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Está difícil, está desarrumada a casa, está desarrumada, estou sofrendo, estou passando por momentos difíceis na minha vida, estou passando por um momento de grande sofrimento na minha vida, mas eu creio nesse Deus, amém, irmãos? Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e nos guardando. Na próxima quarta-feira estaremos aqui na presença do Senhor. Estaremos na presença do Senhor para ouvir o que o Senhor tem a falar para cada um de nós mais uma vez.